Olá, o Conexão Poder recebe o vereador de Cuiabá, doutor Luiz Fernando. Bem-vindo, vereador, ao Conexão Poder. Bem-vinda, Ana, nossa bancada. Obrigada, Márcio. Ele que propôs aí a criação de uma comissão de acompanhamento da transição da intervenção. É isso, vereador? É isso aí. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimento a todos que nos acompanham. Dizer que o objetivo nosso foi a criação, já estamos caminhando aí para os últimos 30 dias, né, finalizando a intervenção. Então o objetivo nosso é que essa comissão que já foi votada e foi aprovada pelo parlamento, que ela seja agora nessa semana definida os membros. Até porque eu fui o propositor dela, eu serei o presidente e aí nós precisamos escolher pelo menos mais 2 membros ou mais vereadores que queiram participar. Na verdade, todos têm a legitimidade para isso, mas nós precisamos definir uma comissão para acompanhar de perto e cobrar da intervenção tudo que foi feito durante os 9 meses e também assegurar, principalmente o usuário do Sistema Único de Saúde, a continuidade desse serviço a partir do dia 1º de janeiro de 2024. O objetivo seria, digamos, a preocupação maior seria evitar que ocorra novamente o caos no atendimento da saúde pública em Cuiabá. E ainda, como é que funcionaria? Qual seria o poder dessa comissão? Exatamente. Nós precisamos, o que a gente vem acompanhando desde março desse presente ano que aconteceu a intervenção, é que Cuiabá precisava, eu fui favorável a que a intervenção acontecesse no âmbito do município de Cuiabá. Até porque a situação caótica que nós chegamos de 118 unidades básicas de saúde, praticamente 40% delas não tinha médico, não tinha medicamento, não tinha dipirona, não tinha antibiótico, não tinha o básico. Às vezes faltava luva, faltava clorexidine, faltava álcool e a questão também das cirurgias eletivas que estavam paralisadas. Já tínhamos passado o período de pandemia e já era mais que necessário e notório a realização desses procedimentos. E quando assim, desde que instaurou a intervenção, vários desses problemas pontuais, que foi a indicação da intervenção, foram sanados. E isso eu vejo de forma muito positiva por parte da intervenção. Se criou toda uma comissão para que aquilo ali fosse assumido, detectando todas as dívidas que estavam ali pendentes, desde fornecedores de medicamentos, de insumos, empresas terceirizadas médicas, algumas delas 3, 4 meses sem receber, e a partir dali não foi pago, deixando muito claro que a intervenção não sanou essas dívidas de março para trás, mas vem sim desenvolvendo um bom papel, trazendo e até chamando do último concurso público e do teste seletivo que houve, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, outros profissionais em específico que faltavam dentro da rede pública, e também colocando o básico, o que a gente não encontrava. Você ia numa UPA ou numa policlínica, nós temos aí 3 UPAs e 3 policlínicas e não tinha raio-x. Para se ter uma noção. Básico, coisa básica para eu que sou ortopedista, dependo 100% de uma radiografia. Mas independente, o clínico, o pediatra, para diagnosticar uma pneumonia em uma criança, ou mesmo ter alguma outra suspeita de um tromboembolismo, ele precisa de uma radiografia. E isso foram sanados. Hoje todas as UPAs tem tanto a UPA da Morada do Ouro, como a UPA do Leblon, a UPA nova que foi inaugurada já na gestão da intervenção, e a UPA do Verdão constam com o raio-x 24 horas funcionando. Enfim, foram pontos importantes que precisavam urgentemente, medicamentos então... O grosso foi resolvido. Então a gente vê que já tem um prazo determinado para que essa intervenção caminhe para os seus finais, dia 31 de dezembro desse presente ano. Então essa comissão quer acompanhar de perto, cobrar a devida transparência que foi realizada durante esse período e também, o mais importante, cobrar do prefeito Emanuel Pinheiro quem ele vai nomear, sabendo do histórico. Nós tivemos aí, das 19 operações, 15 na saúde, 2 ex-secretários presos, enfim, situações extremamente revoltantes dentro de uma pasta que é tão delicada, onde cuida de vidas. Então, essa falta de compromisso com o dinheiro público é muito notória na gestão do prefeito Emanuel e nos preocupa. A mim me preocupa como vereador, como médico, como cidadão, e eu
espero que essa comissão faça o seu papel, cobre do prefeito Emanuel, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, a continuidade dessa assistência. A população não pode mais ficar desassistida. Nós precisamos dar essa segurança ao cidadão que a partir do momento que a saúde, a intervenção, a gente sabe que não é para que ela fique até o final do mandato. Sim. Ela veio para sanar um problema, algo até que nunca aconteceu em Cuiabá. Foi a primeira vez na história do nosso município de Cuiabá onde houve uma intervenção. Mas nós sabemos que a partir do momento que ela voltar para a mão do prefeito Emanuel, nós precisamos, até porque dentro da LOA, nós vamos, a lei orçamentária anual desse ano, que se vota esse ano para ser gasta no próximo ano, já está prevista R$1,5 bilhão de reais para a saúde. É muito dinheiro, a saúde custa caro sim, mas quando ela é má gerida, má administrada, isso é muito pior. E sabemos que existe um resto a pagar muito grande, inclusive a interventora Daniela Carmona e sua equipe já propôs um aumento de mais 600 milhões de reais, algo que ultrapassaria realmente o teto de gasto com a saúde, mas nós precisamos discutir isso muito bem para assegurar o pagamento dessas empresas sérias. Muitas delas até eu tenho conhecimento, porque elas não estão envolvidas em escândalos, não estão envolvidas em operações, elas não estão envolvidas naquela gama gigantesca de medicamentos vencidos, então precisa que dê condições também para que essas empresas que prestaram serviço à população cuiabana receba esses recursos. Diante dessas coisas que o senhor expôs aqui, nós podemos ter aí uma comissão mista de poderes para acompanhar essa transição? O senhor acha que isso é necessário? Ana, eu acho que isso seria até ainda melhor que a minha propositura. Eu acho que a nossa propositura vem fazendo o papel do parlamento, da Câmara Municipal. Mas quando é uma propositura também, ideia do próprio presidente Chico 2000, de que essa comissão seja uma comissão mista, de mãos dadas, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, outros órgãos fiscalizadores que também estão acompanhando a situação da intervenção, eu acho que isso daria ainda mais legitimidade, mais força para que a própria intervenção preste conta, como tem sido prestado, de forma muito transparente, mas também, depois, lá na frente, voltando para a mão do prefeito Emanuel Pinheiro, a saúde de Cuiabá, que ele tenha, assim, o compromisso de entregar e não deixar a população desassistida. Porque se ele voltar em menos de 30 dias, a população volta na unidade, não encontra médico, não encontra medicamento, não encontra raio-x, não encontra ultrassom, cirurgias que estavam paralisadas. Eu dou um exemplo para vocês, nós temos 3 grandes hospitais em Cuiabá. O antigo pronto-socorro, nós temos o São Benedito, nós temos o HMC, que é um dos maiores hospitais públicos do estado de Mato Grosso. Então é uma estrutura muito grande, é uma estrutura que custa caro, mas não podemos deixar, um exemplo dele que eu queria dizer é o Hospital São Benedito, um hospital que ali hoje funciona um serviço de hemodinâmica, um aparelho que estava comprado e parado há muito tempo sem utilizar. Hoje é feito ali cateterismo, é feito angioplastia, ali é feitos hoje procedimentos cardiovasculares, ali é feito hoje cirurgias de otorrino, cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas, cirurgias de proctologia, cirurgia geral, enfim, uma gama de especialidades que são tocadas ali no São Benedito. Outras no HMC, como a neurocirurgia, como a ortopedia, como a pediatria, que estão lá no HMC. Agora, uma proposta também que não pode deixar de ser lembrada e exaltada, enaltecida aqui na nossa entrevista, é a situação do antigo pronto-socorro. Eu gosto daquele hospital, dei muitos anos plantões ali, apesar da estrutura muito precária, mas um dos compromisso da intervenção, além de entregar 30 unidades básicas de saúde reformadas e reestruturadas para a população cuiabana, ela fez um compromisso, Márcia, de que o antigo pronto-socorro se tornasse o primeiro hospital infantil dentro do estado de Mato Grosso, algo que não existe, nós não temos hospital infantil. Isso chegou a ser até uma proposta do prefeito também. Exato, o próprio prefeito propôs isso durante a campanha, mas nunca tirou do papel, né, Marciana? Então, assim, agora a intervenção está com essa obra, inclusive na semana passada eu estive lá, uma obra bastante acelerada. Eu acredito que agora, na primeira quinzena de dezembro, essa obra seja entregue, será algo fantástico, porque quem é pai, quem é mãe, eu sou pai, e vejo quando uma criança
tá doente, com febre, vomitando, com diarreia, chorando, nada como, é desesperador, né? E nada como você levar num pronto atendimento né? especializado, encontrar um médico pediatra que trate seu filho com dignidade, que possa, independente, se mandar ele volta para casa com medicamento ou interna, né? E esse vai ser o objetivo desse antigo pronto-socorro, que vai se tornar o primeiro hospital infantil. Então, é algo que a gente tem esperado, tem cobrado para que isso saia do papel. Várzea Grande já tem um pronto atendimento infantil ali também, né? Márcia, ali tem um pronto-socorro de Várzea Grande, do né? Ladinho tem um pronto atendimento infantil, se eu não me engano. Mas assim, tenho... Cuiabá passou da hora. Passou da hora de ter, até porque tem recurso. Passou da hora de ter. Cuiabá recebe, deixar muito claro, né? Cuiabá é tripartite. Às vezes o prefeito ele reclama muito, mas Cuiabá leva a saúde, Cuiabá leva a saúde do estado nas costas. Não é, né? isso é uma inverdade. Cuiabá recebe para isso. Cuiabá recebe recurso do governo federal, recurso do governo do estado, através do FEF, recebe uma cidade que arrecada 4,5 bi ano. Para a quantidade de população nossa, tem que investir no mínimo 20% da sua arrecadação, ou seja, além das emendas impositivas de nós, vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, assim, a gama de dinheiro que entra nessa pasta é muito grande. Se ela fosse, ao meu ver, com toda sinceridade, mas bem administrada, teria, sim, condições de nós, cuiabanos, até o próprio Mato Grossense, ter uma saúde muito melhor. Aproveitando aí que a gente está falando sobre essa questão dos atendimentos e tudo, me lembrei que a gente fez uma entrevista com o prefeito Emanuel Pinheiro não faz muito tempo, e falando sobre esse caos que se tornou saúde e tal, ele falou que foi devido à pandemia. E a gente até questionou com ele, né? Porque gastou muito e tal, e a gente questionou com ele, tá, mas a Cuiabá recebeu dinheiro recebeu do governo federal, assim como as outras cidades também receberam. Na época o senhor até agradeceu, elogiou a iniciativa, aliás, do governo federal, né? Que estava salvando aí Cuiabá, tal, disse que estaria aí, né, a situação muito mais complicada. Então, o dinheiro não deu? Com que o dinheiro foi gasto? Não, mas foi gasto, mas precisava muito mais, tal, não sei o quê. A senhora acha que essa questão desse caos que gerou na saúde foi questão de pandemia ou foi questão de gestão? Muito sinceramente, Márcia, eu falo que eu durante esses meus 21 anos, eu digo que praticamente 20 eu trabalhei no SUS. E tenho orgulho de levantar essa bandeira. Justamente porque o senhor é conhecedor, levantar, né? Essa bandeira, eu falo que eu já passei por todas as esferas da saúde pública, atenção primária, que é médico de postinho de saúde, fui médico de posto de saúde, depois atenção secundária, que é ser médico de UPAs e policlínica, e depois médico de atenção terciária, que é ser médico de hospital de alta complexidade. Então, assim, e ver de perto que durante a pandemia, eu também, na linha de frente atendendo, a gente viu, claro, foi uma situação totalmente inusitada. Os hospitais públicos e privados, todos eles lotados. Falta, às vezes, até de medicamento, de algum insumo, de algum material, não é nem por recurso, porque faltava lá no fornecedor, lá na ponta, a matéria-prima para que chegasse aqui em nossas mãos. Mas que veio recurso, veio muito recurso. Porque o caos Cuiabá, que levou a intervenção foi bem depois da pandemia. Bem depois. Então, assim, Cuiabá teve condições financeiras de fazer uma boa administração. Agora, o que se deixa a desejar, e prova disso foi essas inúmeras operações, sendo 15 delas na saúde, volto a dizer, é que inúmeras licitações, dispensa de licitações, direcionamentos claros a empresas terceirizadas com dedo de corrupção. Então, assim, é claro que eu como legislador não tenho a capacidade de punir, de prender ninguém, não, mas de apontar aonde tem esses indícios, de encontrar fornecedores, cobrar lá, a prestação de conta foi tanto, mas onde é que está isso aqui? Né? Da gente chegar e encontrar 7 milhões de medicamentos vencidos no centro de distribuição de medicamentos de Cuiabá. Aquilo é um absurdo. Você encontrar... O que me cortou o coração, Marciano, eu falo assim, eu sou médico ortopedista, escolhi essa especialidade porque gosto muito. Eu chegar lá e encontrar gesso, atadura gessada vencida. Aí você fala, pô, mas não é uma coisa perecível, é uma coisa que vem com prazo de validade de 3, 4 anos. Você
caixas e caixas, e às vezes eu como médico do Centro de Especialidades Médicas ou da Policlínica do Planalto, já como ortopedista, às vezes não tinha agulha, não tinha anestésico para eu realizar uma drenagem, tirar uma água do joelho, fazer uma infiltração no ombro, engessar um paciente, e aí você vê, peraí, onde é que está a empresa que o Emanuel Pinheiro, que o prefeito contratou, terceirizando essa empresa para fazer a gestão de medicamentos, de compra, de venda, de distribuição. Poxa, então a gente vê que assim, eu não concordo com isso, não concordo com a fala do prefeito, eu acho que ele foi muito infeliz nessa fala dele. Prova viva disso são as investigações que estão ocorrendo, o próprio Ministério Público tem aí a cada momento desvendado, a Decor, a Polícia Federal, inúmeras operações que são realmente assim, a última que nós tivemos agora. A gente vê, quer dizer, uma empresa, inclusive de um secretário adjunto dele, sim, médico, colega meu, é vergonhoso isso, um colega com direcionamento de uma empresa para fornecer ultrassom e raio-x. Mas onde é que estava o ultrassom e raio-x se nas unidades não tinham? E como que ele ganhou essa licitação, recebeu o recurso e não disponibilizou na ponta? Então é algo que assim, não precisa, eu não sou advogado, eu sou muito focado na saúde, mas a gente tem uma assessoria que sempre quando tenho dúvidas, coloco o dedo na ferida e peço lá a ajuda da minha assessoria, porque, poxa, nós precisamos desvendar isso aqui, não é possível. Então a gente acredita sim, eu acredito na justiça brasileira, acredito que os órgãos competentes fiscalizadores possam logo em breve desvendar, mas desvendar enquanto é tempo. Né? Não é justo que o prefeito passe ali 8 anos no mandato e depois que ele sai do mandato, nossa, olha só, o problema estava ali, o problema estava cá. Então, eu espero que essa solução seja desvendada e que a população tenha a clareza de que todo esse recurso que foi investido na saúde, na educação, na obra, a Secretaria de Obras é outra que passa dificuldade, o próprio vice-prefeito e secretário de Obras, né, dizendo que ele não tem autonomia, que ele não tem recurso para tampar os buracos de Cuiabá, que já fugiu da mão dele a solução desses problemas. Então é algo muito triste, estamos caminhando para um final de mandato aí que pode, ao meu ver, piorar em 2024. Você acha que a situação vai ser, digamos, se agora está complicado, pode ser gritante, digamos assim? Eu acredito, Márcia, acredito que assim, que possa piorar. Nada que não esteja ruim que possa piorar, porque a gente vê que, tirando pela saúde, 1,5 bilhão de reais é muito dinheiro. Se você dividir ele em 12 meses, são 3 grandes hospitais, são 118 unidades básicas de saúde, são 3 UPAs, 3 policlínicas, tá, mas se fosse bem gerido e bem administrado e não feito um cabidão de emprego, algo que a intervenção detectou na pele, mais de 1.000 funcionários ali fantasma. Então a gente fica, poxa, mas como? Dedo da primeira-dama, bilhetinho dela dizendo para contratar fulano, contratar ciclano ou mesmo para o prêmio saúde. Não, você merece um prêmio saúde diferenciado. Pague-se o que é isso, o que eu estou pedindo. Poxa vida, então nós não podemos mais tolerar esse tipo de situações, não é justo. Então a nossa preocupação também, 2024, um ano de eleição, nós precisamos de um prefeito, ainda dei entrevista agora há poucos dias dizendo, nós precisamos de um prefeito que realmente ame Cuiabá, não que fale que tem uma gestão humanizada apenas de boca para fora, que seja honesto, que seja comprometido com as coisas públicas. A saúde foi roubada, vereador? Olha, eu afirmar essa situação, eu vejo assim, tudo dá indícios de que sim. Indícios de superfaturamento, indícios de direcionamento, indícios de corrupção, a gente acompanhou. Eu falo que desde que eu assumi, estou terminando o meu 3º ano de mandato e é muito triste, é vexatório, é revoltante você chegar em algumas situações e ver ali o cidadão padecendo na ponta. Eu volto a dizer, sou médico ortopedista, ver ali cidadão já com artrose grave, no meu caso, vou dar um exemplo, de artrose grave de joelho, de quadril, de coluna, esperando uma cirurgia eletiva, já caminhando para a cadeira de roda e muitas vezes para uma cama. Porque ele está ali na fila, Marciana, 2, 3, 4, 5 anos, ele não aguenta mais. Vindo para cá eu recebi uma ligação. Doutor, o senhor pediu a cirurgia para minha mãe há 5 anos.
e até hoje ela apenas passou por 2 consultas e nem sequer, assim, uma esperança de uma data de cirurgia. Poxa vida, não é justo, nós não podemos tolerar, essa fila tem que caminhar, sabemos que a fila do SUS na ortopedia, na neurocirurgia, em algumas especialidades é grande, mas precisa-se de gestão, precisa-se de compromisso com o recurso público e de transparência. Transparência, respeitando, todo poder tem a sua legitimidade, mas o próprio Tribunal de Contas vem aprovando algumas contas do prefeito Emanuel que são extremamente duvidosas. Eu falo porque, existe ali pontuações que são sanáveis, algumas insanáveis, mas insanáveis a certos pontos com uma discrepância muito grande. Então, nós precisamos que tudo isso venha à tona, que os órgãos, cada um faça o seu papel, como eu tenho feito o meu papel na Câmara Municipal. Eu falo que, doutor, você tem o lado A, tem o lado B, não, eu sou o lado da população. Eu vejo que o povo que precisa, que espera do parlamentar ali a sua atuação, a sua voz e vez, eu sempre me coloco no lugar do cidadão, para poder de alguma forma representá-lo. Sei que ser vereador de oposição é muito difícil. Nós somos apenas em 8 vereadores de oposição na Câmara Municipal. A grande maioria faz parte da base do prefeito Emanuel. No entanto, que todas as comissões para afastá-lo do cargo, para investigar, não passa. Né? Eu propus uma CPI do calote, eu acho que vocês acompanharam, há menos de 60 dias, que dizer, tive 8 votos, aí um vereador da base se revoltou com ele, o Wilson Quero, votou comigo, criamos a comissão e menos de 72 horas para ser implementada, ele fez uma manobra e retirou a assinatura e veio, não, porque eu repensei, não vamos precisar. Então, assim, eu acho que a população hoje está muito com mídias transparentes, igual a de vocês, com mídias sérias, quer dizer, adentro, vendo a boa intenção de cada parlamentar. Eu vejo que não consigo fazer muito, mas procuro sempre colocar o dedo na ferida, apontar de forma transparente e clara os devidos problemas e cobrar. Quando não posso, levo ao Ministério Público, levo ao Tribunal de Contas, né, para que os outros órgãos fiscalizadores nos ajudem, ajude a Câmara Municipal a cuidar, a prezar do que é mais precioso, né, que é dar condições à população de viver numa cidade decente. O senhor defende a continuidade da intervenção? De repente até o final desse mandato dele, como que o senhor se posiciona ou pensa com relação a isso? Seria essa a solução? Eu vejo assim, o próprio Ministério Público já pronunciou que é a favor da continuidade do processo de intervenção. Porém, o que a gente se depara é que os problemas cruciais que a intervenção enfrentou, ela já sanou. Agora, tem problemas que a intervenção, se você me cobrasse uma avaliação da intervenção, eu falaria, poxa, ela melhorou sim os pontos cruciais que precisava, mas ainda tem situações que não está conseguindo avançar, certo? Então, a continuidade seria, ao meu ver, perde-se o objeto da intervenção. Agora, pensando na população, é muito melhor. Não que eu seja a favor, pensando no povo, eu seria a favor sim, mas pensando no que é justo. E claro, já resolveu? Volte ao prefeito Emanuel. Agora, é ruim, isso é muito ruim, porque se cria um clima de tensão entre a população, entre os próprios funcionários, entre os próprios fornecedores. Alguns deles chegam e falam, vereador, até hoje, pelo menos tudo que eu vendi até esse período para intervenção, claro, no máximo com 60 dias eu recebo. Agora, se amanhã assumir o prefeito Emanuel, já tem uma dívida nossa que ficou para trás, junta-se a essa, quer dizer, vai criar uma bola de neve, ou isso ocasionando, podendo chegar mais uma vez, retomar aquela situação muito revoltante de que é o caos da saúde. Então, a intervenção seria muito melhor para o povo. Agora, ao meu ver, olhando juridicamente, ela já fez o seu papel e precisava, de verdade, assim, chegar ao término. O próprio governador Mauro Mendes já deu algumas declarações dizendo que ele é a favor do fim da intervenção, até porque cumpriu-se o seu papel e precisa se retornar ao prefeito Emanuel Pinheiro.
Pois é, vamos polemizar um pouco aqui, Ana? Bora. Aproveitando sua presença aqui, vereador, falando sobre toda essa problemática na saúde, nessa caixa preta que é a saúde, que cada dia a gente vê descobre um problema, um novo escândalo é revelado, novo pra gente, né? Quem já sabia, né? Muita gente já sabia, a gente que não estava sabendo ainda. Então, é sempre um outro escândalo. A gente vê justamente essa dificuldade com o pagamento de fornecedores. Na intervenção mesmo, teve tentativa de boicote. Foi. São já 19 operações policiais. E aí fica para o cidadão comum, né, fica o questionamento sobre o papel dos vereadores, como o senhor estava falando agora há pouco, né? Com relação a todas essas problemáticas que vêm ocorrendo há todos esses anos, de contrato, de medicamento e de tudo mais, como é que é isso, vereador? A Câmara, em algum momento, fechou os olhos ou não teve, digamos assim, competência na fiscalização? O que aconteceu? Olha, Márcia, eu vejo assim, o papel de cada vereador, ele representa uma parcela da população. Mas depois que ele se elege, ele representa a todos, independente de lado ou não. E claro, ali nós temos alguns que têm uma maior afinidade por algum segmento, por algumas causas animais, eu de saúde, alguns a situação jurídica, enfim. Mas a gente vê que infelizmente, até por manobras políticas, é muito nítido, a população enxerga, ou pelo menos eu enxergo, que o vereador ele passa a fazer vista grossa. Ele passa apenas a votar com o líder do prefeito. Porque o líder, qual que é a orientação do líder do prefeito? Aí ele pede a fala e fala, você tem que votar sim, você tem que votar não. Que dizer, ou seja, é aquela situação de cabresto, né? Você tem que seguir as regras do jogo. E a regra do jogo é para que vote de acordo com o executivo. Eu votei contra a taxação do lixo, eu votei contra o aumento de IPTU, inúmeras pautas impopulares que foram levadas àquela casa. Eu não me hesitei de colocar o dedo na ferida e dizer a verdade. Agora, cada um tem a sua legitimidade, cada um tem o seu legado a deixar, até porque eu acredito que nós estamos caminhando aí já para um ano eleitoral. O meu projeto é um projeto de reeleição. Eu acredito que, pelo que eu vejo em conversa de bastidores ali, que dos 25, os 25 são candidatos à reeleição. Então, cada um terá lá, a partir do ano que vem, no período eleitoral, apresentar para a população cuiabana, para o seu eleitorado, para a sua base, quais foram, o que legado eles deixaram, o que eles fizeram, como você mesmo perguntou. Mas, e lá, naquele momento que precisava, você realmente votou a favor do povo ou contra o povo? Você fiscalizou, você foi contra a abertura de CPIs que foram cruciais para investigar o prefeito, para investigar alguma secretaria. Então, tudo isso são situações que a gente que vive a política, a gente sabe. Claro, a gente tem isso na memória constante. O povo, cada um precisa colocar o pão de cada dia em casa, lutar pelo seu trabalho, para manter a sua família, e às vezes passa desapercebido. Mas eu vejo que a população vai saber reconhecer quem realmente esteve do lado do povo, quem realmente fez o seu papel. Então, eu penso dessa forma. Cada um é livre para fazer o que quiser, para tomar as decisões que quiser. Eu mesmo, em algumas vezes, divergir até de votação com orientação partidária, por pensar nas minhas convicções pessoais, por acreditar, uma delas eu quero deixar claro aqui, tiveram dos 25 vereadores, 2 apenas votaram contra o aumento de vagas no parlamento. Vocês sabem que o ano que vem não serão mais somente 25 vagas, serão 27 vagas. Sim. Eu votei contra. E você me pergunta, doutor Luiz Fernando, mas por que o senhor votou contra? Se o senhor tem um projeto de reeleição, de repente essas duas poderiam te facilitar. Né? Mas eu vejo, Ana e Márcia, não é quantidade, é qualidade. A população precisa enxergar que dos 25, agora ano que vem 27, precisa se ter mais mulheres. Sim, acredito que a mulher faz muito bem para o parlamento, mas precisa se ter vereadores comprometidos e sérios, e que eles realmente representem o povo, que represente uma causa, represente uma bandeira, que ele realmente faça do seu mandato a devida transparência, que é o que a gente pede
pede dentro da Assembleia, pede dentro da Câmara Municipal, pede no Senado. Então é isso. Eu acredito que Cuiabá não precisava onerar ainda mais os cofres públicos com o gasto que é grande. Eu tenho lá hoje quase que 16 assessores, certo? Cada vereador tem isso, tem um gabinete, tem um carro, tem celular, tem uma estrutura boa para que você possa desenvolver um bom trabalho, mas eu faço o meu papel. Eu não fico olhando o que o colega, o que a outra colega vereadora está fazendo. Eu estou fazendo o meu papel, independente ou não. Já me perguntaram, doutor, mas a verba indenizatória de vocês não precisa prestar conta. Eu presto conta, Márcia. Eu tenho as minhas contas todos os meses. Se você me pedir de janeiro de 2021 até o presente mês, eu tenho tudo isso anotado. O chefe de gabinete presta conta do dele e eu presto conta da minha, certo? Com recibos, com notas de tudo que foi gasto, porque manter um mandato também não é fácil. O mandato te custa muito manter o mandato. Mas eu estou fazendo o meu papel. Se lá na frente o Tribunal de Contas me exigir essa prestação de conta, eu vou saber apresentar no momento certo, não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso. Agora não vou fazer como alguns colegas já fizeram e pagaram caro por isso, de que rachadinha, ou de salário, ou de verba indenizatória, que é algo inaceitável, né? Então, mas cada um paga pelas suas decisões, que lá na frente podem custar muito caro e se tornar uma coisa muito desagradável. Só para a gente deixar claro, o senhor acredita que o prefeito ali, ele é mesmo blindado dentro da Câmara ali de Vereadores? Diante dessas coisas que o senhor colocou aqui? Olha, Ana, eu a vejo assim, população tem Ana, essa impressão, né, Márcio? ele tem a maioria. Ele tem a maioria do parlamento. Ele tem hoje 16 vereadores, 16, 17 vereadores que estão na base do prefeito, né? Eu não sou aqui nenhum bom palatino para dizer o que cada um deles tem, o que para eles convém estar na base do prefeito. Mas eu vejo que cada um preza pelos seus interesses, cada um preza por situações. É claro que o vereador é muito importante numa indicação de uma construção de uma praça, de uma creche, de uma escola, de uma benfeitoria de uma escola, de um bairro que não tinha um asfalto, de uma legalização fundiária de um bairro ali que a pessoa não tinha uma escritura, você foi lá e lutou junto com a prefeitura para que aquilo fosse uma realidade. Enfim, o vereador consegue ajudar em muito, não é só fazendo leis, né? Mas lá na ponta, ouvindo o cidadão, tentando se colocar no lugar dele e implementar isso. Agora o prefeito Emanuel, politicamente, ele é muito bem articulado, nós temos que reconhecer isso, e ele detém ali da maioria, e é difícil. Quando você tem a maioria, infelizmente, prova viva disso foi as inúmeras comissões de afastamento que foram abertas naquela casa. Não vingam, né? Não vingam. Agora, um exemplo. A base resolveu criar uma CPI, Márcia, para investigar a intervenção. Pois é. Foi proposto isso em uma sessão. No final da sessão, já tinha, não é 9 assinaturas. Eu precisei de 9. Faltou uma que assinou e retirou, já expliquei aqui. Agora, em questão de meia hora, já tinha 12, 15, 14 assinaturas, que já se criou essa comissão. Agora, uma CPI que envolve jurídico, que envolve gasto, que envolve tempo, oitivas, enfim, para investigar algo que veio para sanar um problema, claro que deve ser, sim, fiscalizado, cobrado, mas não a ponto de criar uma CPI, uma CPI que, ao meu ver, com toda sinceridade, uma CPI fake, uma CPI apenas como uma cortina de fumaça para esconder inúmeros problemas da gestão atual do prefeito Emanuel, que a população, acho que está enxergando tudo isso, vocês da imprensa estão enxergando toda essa situação, o que, ao meu ver, não tem necessidade. Mas isso são coisas do parlamento, Então a gente vê que quando se tem a maioria, quem perde com isso não é o vereador Dr. Luiz Fernando, não é a vereadora Michele, não é o vereador Demilson, quem perde que somos oposição, como outros ali, mas quem perde com isso é o cidadão lá na ponta, que esperava, na verdade, que aquele problema fosse solucionado ou pelo menos viesse a clara, né? Mas não acontece. Pois são muitas coisas que causam muita estranheza para o cidadão comum, para nós da imprensa também. Nós comentamos agora há pouco a respeito
do descarte de medicamentos vencidos, porque foram acho que uns 8 milhões, 7 milhões, de 7 a 8 milhões. De prejuízo, porque foram comprados em excesso e aí venceram, e aí quem médico que estava precisando desse material lá na ponta não tinha. Não tinha, e como é o caso do gesso, como eu estou te dizendo, lá. simples. A gente viu recentemente também os vereadores fazendo uma batida em escolas, encontraram naquele calorão da onda de calor infernal, criança lá no calor sem ar-condicionado, tendo o aparelho de ar-condicionado, só que ele não funcionava por falta de manutenção. Sim. Aqui no Repórter MD a gente chegou a publicar uma reportagem de que as empresas que prestam serviço de refrigeração, que já faturaram uns 15 milhões, refrigeração para a educação e para a saúde, é ligada, é de parente ali, de secretária adjunta da educação. Então, assim, não está faltando um pente fino nesses contratos? As coisas não estão passando muito soltas? Porque para nós é dessa forma que parece aos nossos olhos. Com certeza, Márcia, a gente vê situações absurdas e revoltantes como essa. Eu mesmo fiz um requerimento, que já leva praticamente 1 ano, cobrando de 2 secretarias, apenas da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, o relatório de todas as empresas terceirizadas com a quantidade de funcionários e até hoje. Tipo, quem são essas empresas? E até hoje eu não recebi essa informação, devido ao Ministério Público. Ora, fiz esse requerimento, tenho legitimidade para ter essa informação, mas o Executivo não me responde. O Executivo faz vista grossa, o Executivo ignora, literalmente. Então, isso é muito ruim. E isso, volto a dizer, é de indignar qualquer cidadão que vê situações como essa, como você disse aí. É uma cidade extremamente quente, onde não conseguimos hoje praticamente viver sem ar-condicionado. Alunos aí passando dificuldade com merenda escolar, com questão de ambiente climatizado para aulas, materiais, foram encontrados muitos materiais também que poderiam estar sendo utilizados, armazenados de forma... O lixão da educação. O lixão da educação armazenado de forma inadequada. Então, é algo que precisa ser também, eu acho que precisa de uma junção dos poderes. É como a gente quer criar essa comissão mista com os demais poderes, precisa que esses poderes também nos ajudem também a legislar, nos ajude a cobrar e ajudando a fazer esses devidos apontamentos e punir o gestor, punir o secretário, porque alguns secretários também são blindados. Nem sequer convocações que nós colocamos em pauta para votar na Câmara Municipal não é aprovado. Quem são os blindados, vereador? Exemplo da educação. Chegaram a pedir a cabeça dela na Câmara, né? Foi pedido já em inúmeras ocasiões, mas nem sequer com as convocações que nós citamos, ela não. Eles aceitam em algumas situações a base quando é convidada e convidada já com toda a blindagem feita pela base, enfim, não abrindo tanto a alguns questionamentos, não levando a documentação necessária para aquilo que está sendo colocado, enfim, situações onde parece que a gente não vive num país onde a democracia impera. Porque assim, vamos e convenhamos, né? Tá lá, o aparelho de ar-condicionado, sem funcionar. Na escola, creche, criança ali, num calorão pior do que o que a gente está passando agora. A empresa ligada a familiares da secretária adjunta, que já foi aí uns 15 milhões que eles faturaram, e não se espremia a secretária de educação por isso? Nem fica sequer feio, né? Fica muito feio. Fica feio. O senhor citou também a questão do secretário adjunto à empresa dele, daquele esquema de contratação para raio-x, e não tinha raio-x. Não tinha raio-x, muito menos a ultrassom, os aparelhos de ultrassom também. Muito menos a ultrassom, então, pelo amor de Deus, né? Situações... Está ficando complicado. Situações inusitadas. A intervenção, assim que ela assumiu, lá em março, quando foi no final de março, ela fez um pente fino em todos os contratos. Um deles que chamou muita atenção foi o sistema de monitoramento do São Benedito e do HMC, porque existe a empresa cuiabana, que é uma empresa terceirizada que toca uma parte da saúde. Que as operações sempre batem ali, Batem né? ali. E por incrível que pareça, naquele momento, eles acharam muito estranho. A própria Daniela Carmona confessou, em conversa aberta, me disse, poxa, nós achamos muito estranho um contrato de monitoramento mensal
aproximadamente R$240 mil mês. É muito valor. Peraí, não vamos suspender, mas vamos fazer uma nova cotação. E nisso, mandaram cotar em outras empresas, inclusive mandaram para a mesma empresa. E a mesma empresa mandou uma cotação de R$30 mil mês. Aí você fala, puxa vida, não tem como. Então são situações muito claras que esse dinheiro está indo, mas ele deve estar retornando de alguma forma. Né? De alguma forma. Então isso não pode persistir. Eu falo que são criminosos infiltrados no poder público que devem ser desvendados, Márcia. A gente precisa desvendar, porque enquanto essas operações acontecerem, mas ali, como já aconteceu, de colegas médicos serem presos, de secretários de saúde forem presos, e não fazer a delação premiada, realmente abrir a caixa preta e falar a verdade, a gente vai persistir nessa situação que nunca se encontra o culpado. Enquanto não abrirem a boca, vai continuar. Infelizmente. Bom, falando aqui sobre essa questão de dinheiro, de orçamento, a gente viu que até a interventora reclamou recentemente, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele cortou 600 milhões aí aproximadamente, né, que seriam para pagamento de dívidas na saúde. De dívidas que vencem, eu acho que a partir do próximo ano, Sim. se eu não me engano. Na verdade, Márcia, existe um rombo, um déficit muito grande na Secretaria Municipal de Saúde. E a partir do momento que foi levantado todos os restos a pagar, que estão aí pendentes da gestão do prefeito Emanuel, eles chegam a aproximadamente 600 milhões de reais. Ou seja, a LOA ela já tem hoje previsto 1,5 bilhão para 2000. O mesmo valor que foi previsto para 2023 está previsto para 2024. Porém, teria que acrescentar mais esses 600 tá no milhões. Vermelho, Porque senão não vai pagar esse resto a pagar. Essas empresas de medicamentos, de insumos, empresas de implantes, empresas médicas, enfim, uma gama de fornecedores de materiais que já foram gastos. Se não implementar na LOA, mas o prefeito Emanuel é contra e a base dele na Câmara Municipal é contra. Então, isso deve ser discutido na lei orçamentária desse ano, o que nós precisamos. Ainda não foi para votação? Ainda não. Ela tá em tramitação, né? Mas precisamos discutir muito bem, amplamente esse assunto, para que se não for 600, mas seja 400, seja 300, mas uma parte disso tem que ser prevista, porque senão esse rombo vai continuar e eu acredito que na mão do prefeito Emanuel no ano 2024 pode até aumentar. Vira um novo caos? Novo caos. Pode caminhar para um novo caos. O senhor acredita que, diante de tudo isso, o prefeito Emanuel Pinheiro vai ter condições aí de emplacar um sucessor no ano que vem à prefeitura de Cuiabá? Ou tá feio demais da conta? Ana e Márcia, eu vejo uma dificuldade muito grande por parte do prefeito Emanuel. Primeiro que ele não tem o comando do próprio partido dele, do MDB. Né? O MDB, em inúmeras declarações da própria Janaína Riva, do presidente do partido, Carlos Bezerra, do deputado, ele não tem o comando. Mas, enfim, hoje a dificuldade de fazer um sucessor, que no caso ele deixa claro que é o Estopa, o vice-prefeito, eu vejo uma dificuldade muito grande. O desgaste, o Estopa é trabalhador, ele é bem intencionado, porém ele não detém o poder, ele não tem a chave do cofre para poder executar de forma correta tudo que ele precisa fazer numa secretaria que é uma das mais importantes dentro de um município. Aí, né? A buraqueira está aí, obras com indícios de superfaturamento, contratos duvidosos, enfim, obras paralisadas. Então a gente se depara com muitas situações que eu vejo uma dificuldade gigante do prefeito Emanuel não só fazer sucessor, como os próprios vereadores da base dele. Ao meu ver, eu ando por Cuiabá e vejo a dificuldade desses colegas que estão do lado dele levantando a bandeira de pensar num projeto de reeleição. A população até engole algumas situações, mas lá na urna ela vai saber votar de forma consciente, de forma clara, num representante que realmente esteve do lado do povo. Então eu vejo a dificuldade do prefeito, se ele apoiar, no caso,
o estopo ou qualquer um outro, como já tem alguns pretendentes que até já sonham com o apoio dele aí no eventual segundo turno. Eu acredito que a população vai refugar, até porque a rejeição dele... O candidato que for dele vai sair perdendo. Vai sair perdendo, Márcia. Eu vejo assim, a rejeição do prefeito Emanuel ultrapassa 70% hoje dentro de Cuiabá. Eu acredito que seja mais. A última enquete séria que teve, a pesquisa séria que teve, apontou aproximadamente 70% de rejeição. Então, a gente vê o índice de confiabilidade dentro dessa administração é muito ruim, é muito baixo. Agora, precisa saber quem é que ele vai apoiar. Eu que não quero esse apoio e espero que quem o queira do lado pague pelo pacto, né? Por tê-lo ao lado e por pensar que tipo de gestor ele foi durante os 2 mandatos. Até o PT já pulou fora, né? Nem o PT aceita, exatamente. Nem o PT está aceitando. Para a gente concluir, a gente falou logo atrás, aqui no meio da entrevista, a respeito sobre a verba indenizatória e tal. E eu queria que o senhor comentasse sobre a volta da sua colega Edna Sampaio, mesmo depois aí de ter admitido, digamos assim, que ela fazia o uso assim, da verba indenizatória da ex-servidora dela, que foi até demitida grávida também, né? Qual que é a sua avaliação dessa situação toda, vereador? Márcia, é uma situação assim que a gente tem que deixar muito claro, né? Eu de antemão quero parabenizar o trabalho realizado pela Comissão de Ética daquela casa, que seguiu à risca o regimento interno. Nós temos um regimento interno. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando entrei dentro daquele parlamento foi me debruçar e ler o regimento interno daquela casa. Como existe o regimento interno no hospital onde eu faço parte do staff clínico, eu também tenho que entender muito bem como é que funciona ali dentro do parlamento. E essa decisão tomada pela Justiça é algo que foge da mão nossa, do Parlamento, da Comissão de Ética, e está na mão da Procuradoria daquela casa. Agora, um entendimento entre a ser seguido, o que foi seguido foi o regimento interno. Agora existe uma lei federal onde ultrapassou o limite, porque o nosso ali ele desconta recesso, desconta feriado, desconta esses dias. E não é justo, poxa, nós estamos no recesso. O processo de cassação dela começou antes do período de recesso do meio do ano. Então, não era justo durante o recesso manter-se o processo de cassação. Agora, existe uma lei federal que conta isso tudo de forma junta, ou seja, a questão de interpretação. Então, essa foi o pedido do advogado dela que fez essa situação. Agora, a Procuradoria ainda não, a própria Câmara Municipal até ainda ontem ainda não foi notificada, Márcia, ela não retornou. A partir do momento que ela for notificada, ela vai avaliar a possibilidade de que a Edna possa retornar. Agora, ela também já tem toda a defesa muito clara e muito pautada no que é correto, até porque se a gente for discutir o mérito da causa, ela infringiu, sim, de forma absurda o nosso regimento, porque isso não acontece, não é só na Câmara Municipal. A Assembleia recebe verba indenizatória, o chefe de gabinete e outros assessores. Câmara Federal recebe, Senado recebe, todos os poderes recebem. Então, precisava regulamentar. Então, nós vamos regulamentar isso aprovado em plenário, no regimento, de que toda a verba indenizatória do meu chefe de gabinete automaticamente no outro dia ele vai depositar na minha conta, como ela vinha fazendo, certo? Então, no outro dia você deposita a verba e quem vai administrar essa verba sou eu. E não é certo. Isso não acontece nos outros poderes, né? Então, o que ela cometeu, o meu voto foi a favor da cassação. Eu fui um dos 20 que votei pela cassação, até porque eu não aprovo esse tipo de conduta, não é nada no pessoal contra a vereadora. Eu acredito que ela infringiu uma lei muito grave. Agora, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, mas eu quero aqui enaltecer sim o trabalho que foi realizado pela Comissão de Ética daquela casa. Não foi falho na sua avaliação? Não, de jeito nenhum. Tá certo. Vereador, quero agradecer essa entrevista, Conexão Poder, sua primeira entrevista aqui, deixar o presidente do Conexão Poder, que o senhor volte mais vezes. Obrigado. E fica o espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha algum assunto importante que a gente não tenha falado. Olha, Marcelo e Ana, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
uma entrevista muito gostosa, um debate de ideias bacana, mas dizer à população que nos acompanha, a população, algumas vezes, ela vota no período eleitoral e depois de um mês, 2 meses, ela esquece até de quem que ela votou, ela esquece de acompanhar a vida daquele parlamentar. Então eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos seguindo aqui essa entrevista, acompanhassem eu pelas mídias sociais, Dr. Luiz Fernando Amorim, eu sou médico ortopedista e vereador, o único representante eleito em Cuiabá. Eu falo que eu não fui o único médico, porque eu gostaria que tivesse mais médicos, que tivesse enfermeiros, dentistas, mas Deus me deu esse privilégio, ao mesmo tempo essa responsabilidade de cobrar, de levantar essa bandeira da saúde, e eu tenho levantado de forma muito transparente, feito o meu papel. Como já falei, estou sim num projeto de reeleição, hoje sou do Republicano, muito provavelmente já tenho aí um alinhamento para mudar de partido na janela partidária, tenho analisado muito bem a situação hoje no União Brasil, né, um partido onde já consta hoje com 2 vereadores, mas independente de partido, a nossa linha é uma linha centro-direita, então nós vamos ir para um partido onde nós nos identificamos com essas bandeiras, com esses ideais e lutar para que Cuiabá tenha representantes aí sempre que estejam do lado do povo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, Ana. Obrigada, Marcelo. Todos que nos acompanharam até aqui.